Olá, meus amigos e minhas amigas de Ideal Espírita. Hoje daremos então uma continuidade aos comentários acerca da obra Evangelho segundo o Espiritismo, onde iniciaremos os estudos sobre os capítulos, uma vez que já trabalhamos o prefácio e a introdução. Já no primeiro capítulo, Kardec coloca como título "Eu não vim destruir a lei", que é uma parte de uma frase retirada de uma das passagens evangélicas. Inclusive é isso que a gente vai perceber ao longo das nossas atividades, que todos os capítulos eles são retirados, na verdade eles são trabalhados em cima de passagens evangélicas, das quais surgem então os comentários de Kardec, onde essas passagens são avaliadas conforme a ótica espírita, ou seja, aplicando os preceitos da doutrina espírita, e também de onde ele tira os títulos para cada capítulo. Então, referente a este capítulo primeiro, a passagem evangélica ela se encontra no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nos versículos 17 e 18, que é uma fala de Jesus, em que ele nos diz: "Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único jota e um só ponto." Vale a gente lembrar que o contexto em que Jesus disse isso, nesse mesmo capítulo 5, Jesus está proferindo aqui o tão conhecido Sermão do Monte. Então ele inicia esse capítulo, inclusive falando das bem-aventuranças. Então Jesus está pregando, Jesus está falando para um povo, está trazendo conceitos que a verdadeira aplicação da lei seria através da humildade, da mansidão, do amor, da benevolência, da resignação, colocando inclusive o sofrimento, a dor como uma ferramenta de progresso e de se aproximar de Deus, em meio a uma sociedade que tinha um conceito completamente diferente de Deus, que na verdade eles mais temiam do que amavam e adoravam a Deus. Então isso poderia trazer uma certa perplexidade para aquelas pessoas que estavam escutando Jesus, assim como trouxe os ensinamentos do Cristo àquela época para os doutos da lei. Porque a aplicação da lei sempre representava atos de barbárie, de crueldade, de violência, obviamente enxergados por nós hoje, não no contexto em que eles viviam. Então, este primeiro item, essa primeira parte dessa passagem evangélica, "Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas", Kardec ele trata no primeiro subtítulo, que ele coloca como Moisés, onde ele vem diferenciar os tipos de lei, a lei humana e a lei de Deus. E no segundo título, em que ele coloca como Cristo, ele trata a outra parte da passagem, "Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento", mostrando que Jesus veio falar das leis de Deus e não das leis dos homens. Inclusive, logo após esses versículos, Jesus ele faz algumas comparações, trazendo o que estava escrito na lei antiga e rearranjando, readaptando conforme a visão da lei imutável, que é a lei divina, colocando inclusive os atos sendo cometidos a iniciar pela própria consciência, pela própria intenção, os atos de assassínio, de adultério, dá novos conceitos de perdão, não somente aos amigos, mas também aos inimigos. Então Jesus ele faz uma reformulação daquilo que se entendia pela lei dos homens, mas trazendo sempre reforçando aquilo que já havia sido dito através da lei de Deus, que foi a representação através dos 10 mandamentos, em que Kardec vai trabalhar neste item de Moisés. Então, Kardec já faz um link Moisés, depois ele trabalha o Cristo, e o próximo item, o restante da passagem evangélica, ele trabalha os 3 últimos itens, que é o Espiritismo, a aliança da ciência e da religião, e a Era Nova, que é a instrução dos Espíritos,
que ele trabalha esses três subtítulos nessa parte da passagem que ele diz, que Jesus diz: porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, ou seja, que o mundo não passará. Também conseguimos interpretar que esse céu e a terra, o céu com as noções que se tinha de materialidade, de espiritualidade, e a terra com noções de materialidade, antes que tudo o que está escrito na lei seja cumprido perfeitamente, até um único J e um só ponto. Para que algo seja cumprido, principalmente uma lei, necessário é que se compreenda essa lei. Então aqui é a função do Espiritismo, como Kardec disse várias vezes na introdução, de trazer um entendimento mais amplo daquilo que Jesus disse. E se os ensinamentos de Jesus estão pautados na lei de Deus, logo eles são a própria representação da divindade, uma vez aplicados, conseguiríamos ter então essa transitoriedade falada por Jesus. E o Espiritismo vem juntamente traz uma ferramenta muito importante, onde ele alia ciência e religião, e é isso que Kardec também trabalha no próximo tópico, trazendo a maior característica do Espiritismo, que é a fé inabalável. Não colocando esses dois segmentos, o religioso e o científico, separados, muito pelo contrário, um sempre retroalimentando o outro. Porque somente através dessas aplicações, dessas leis, desses conhecimentos, uma vez realmente interiorizados, que conseguiremos chegar naquele mundo dito por Jesus, que é onde encontraremos a verdadeira felicidade que o Cristo nos advertiu que não se encontra neste mundo. Mas para que passemos este mundo, para que avancemos, necessário é que apliquemos então o amor dito por Jesus, é onde se resume, como ele mesmo nos disse, toda a lei e os profetas. No próximo vídeo continuaremos os nossos comentários. Um grande abraço e até lá.